Palma, por favor. Boa tarde, meu nome é William Silva. Sou graduando em Engenharia Elétrica pela UFSC e desenvolvedor na Fundação CERT. Boa tarde, meu nome é Eduardo, também sou graduando em Engenharia Elétrica na UFSC e também trabalho no Instituto de Inovação do Senai de Santa Catarina com visão computacional. Bom, hoje a gente vai falar sobre visão computacional, dando uma palestra relâmpago, 25 minutos, então a gente vai passar por cima de umas introduções, aplicações. A ideia é fazer uma palestra divertida, fácil, em que a pessoa possa sair daqui e usar as funções. Não ficar pensando muito nos algoritmos, claro, entender, mas usar eles. Vocês vão ver que as funções são simples, uma linha, 2 linhas no máximo, você vai conseguir fazer a aplicação com... Desculpa o espaço. Bom, visão computacional. Primeiramente, o que é visão computacional, né? Segundo Ballard, a ciência é responsável pela visão de uma máquina. Como o computador enxerga o meio, como ele reconhece, como ele manipula, como é que ele pensa sobre os objetos. Só queria dar essa primeira introdução mesmo para pensar o que é visão computacional, né? E a definição já é antiga, então é uma coisa que já vem recorrente de muito tempo, visão computacional. Então, uma aplicação assim que a gente possa ver hoje em dia. Em carros autônomos, é uma aplicação de visão computacional. Nós temos detecção de objetos, estimação de distância, velocidade. Tudo isso nós conseguimos através da biblioteca OpenCV. Essa aplicação pode ser feita perfeitamente com o OpenCV, uma biblioteca que a gente usa simplesmente no nosso computador, ou pode ser uma aplicação comercial. Então, no caso, identificamos objetos, pode ser a bicicleta, um carro, placas, a faixa de circulação. Podemos estimar a distância, a representação 3D, saber se a profundidade do carro é seguro trocar de pista agora ou não. Temos também aplicações que hoje está muito à moda, é realidade aumentada, onde... Vou tocar o vídeo aqui. Onde, no caso aqui, está sendo utilizado um framework da Vuforia, que é um framework de realidade aumentada. Mas o que eu quero apresentar aqui é que por baixo tem bastante conceitos de visão computacional que será apresentado, né? Temos um marcador, que no caso é a carta, e fazemos um objeto em cima desse marcador. Estimamos a posição na câmera da cena. Podemos ver que a gente mexe a carta, mas o objeto mexe junto. Está tendo uma estimação do objeto e da câmera. E, claro, posteriormente a sobreposição do modelo. Isso aqui é Unity rodando, porque é um joguinho, né? E conforme vai mostrar no vídeo, só temos os marcadores sendo mostrados ali. Então, podemos encontrar outras aplicações, né? Temos reconstruções 3D de objetos, monitoramento de trânsito, sensoriamento remoto, reconhecimento de face também é bastante utilizado. Você pode estar lendo um livro num aplicativo e o leitor pode saber onde que está pegando mais a sua atenção, onde você está lendo mais o texto, qual a imagem te pegou mais. Outras aplicações, reconhecimento de fotos, o Facebook utiliza isso direto, né? Reconhecer seu amigo numa foto. Para isso, estamos utilizando o OpenCV 3.1. Nessa apresentação foi utilizado o OpenCV 3.1. OpenCV vem de Open Computer Vision, foi uma iniciativa da Intel para resolver problemas de autoprocessamento de imagem. No início era muito... Cada um fazia seu algoritmo. Então, você ia numa universidade, os estudantes tinham um algoritmo, outra universidade tinha outro algoritmo, eles podiam se ajudar, podiam ter uma plataforma em comum, portátil. O OpenCV veio nessa iniciativa, ser algoritmos otimizados, portáteis, e que fosse um padrão, que todo mundo pudesse utilizar. Então, você vai encontrar ele tanto na indústria quanto na academia, e você vai encontrar algoritmos realmente testados, validados, e como no estado da arte. Desenvolvedores tá mais de 1.500, se eu não me engano agora, de algoritmos, eu realmente perdi essa conta. Eles realmente falam, você vai utilizar o OpenCV, não pense no seu problema primeiro. Tenta ver se o OpenCV realiza o seu problema. Onde você estiver parado, você toca dali em diante. Até esse ponto, o OpenCV tem muita coisa pronta para você. Então, você vai utilizar ele em processamento de imagens, vídeos, em Machine Learning, aprendizado de máquina. No caso que eu falei do reconhecimento de voz, isso é um Machine Learning de estatística. Você vai
Você vai encontrar bastante algoritmos também de Machine Learning no OpenCV. E também é muito importante, licença BSD, você vai utilizar ele em aplicações comerciais sem nenhum problema. Você não precisa pedir licença para ninguém. No Python, nós vamos utilizar o NumPy para trabalhar junto com o OpenCV. O OpenCV ele é feito inicialmente em C++, tem binds para Java, Python, e no caso, para trabalhar com Python, nós precisamos do NumPy para ser a estrutura de dados, que inicialmente é fornecida em C++, mas o Python traz essa opção, né? Permite a manipulação rápida de dados. A imagem é uma sequência de matrizes, você precisa trabalhar rápido com essas matrizes, fazer as determinações, as variantes. Todo o trabalho, todo o processo é feito em matrizes, isso o NumPy faz muito bem. Bom, vou passar para o Eduardo. Então, boa tarde a todos. Nós consideramos alguma aplicação que pudesse ser relevante para pessoas que não têm muito contato com a área de visão computacional, então que tem um caráter motivacional e também, ao mesmo tempo, que permitisse exemplificar o uso de alguns algoritmos básicos de processamento de imagem. Então, a aplicação que a gente acabou trazendo foi a de realidade aumentada. É claro que ela não vai ser tão sofisticada como é que o William mostrou antes no vídeo de aplicação, mas nós buscamos tentar dar uma ideia de como funciona esse processo. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai buscar fazer é inserir um modelo tridimensional virtualmente sobre a nossa imagem. Para isso, a gente vai seguir uma série de passos. Primeiramente, a gente vai adquirir a imagem da câmera e a gente vai identificar um marcador. O que seria esse marcador e qual é o propósito dele? O marcador ele vai ser um objeto, nesse caso aqui seria esse objeto aqui, que vai servir para dois propósitos. O primeiro é identificar onde na cena nós gostaríamos de inserir nosso modelo, e o segundo é guardar uma informação que vai ser relevante para sabermos qual modelo que nós desejamos colocar naquele lugar. Por exemplo, aqui nós temos uma casa sendo exibida. Você pode ter um outro marcador que será, por exemplo um prédio. Na nossa aplicação, diferente da imagem que vocês estão vendo, a gente usou um outro tipo de marcador, que é basicamente um padrão de quadradinhos pretos e brancos. E aqui você pode codificar informação, e é isso que a gente vai fazer, como veremos depois. Então, para identificar um marcador, nós faremos uma série de passos, que consistirão basicamente em detectar as bordas, selecionar os contornos, em seguida faremos uma transformação de perspectiva, a amostragem da imagem, que é para justamente pegar o que eu vou chamar de código do marcador, que é esse padrão de quadrados aqui, e, por fim, reconhecer o que eu chamei de ID e orientação do meu marcador. Tendo feito esses processos, eu poderei, então, gerar uma estimativa de pose para cada marcador detectado e, consequentemente, inserir um modelo 3D então, sobre a nossa imagem, criando aí a nossa aplicação de realidade aumentada. Eu gostaria de enfatizar aqui que a nossa aplicação a gente vai mostrar o algoritmo, o código. Mas eu gostaria mais de dar a ideia do que está acontecendo. O fato de eu mostrar o código é mais para vocês verem como é simples e você consegue fazer esses passos de maneira bastante simples com o Python. Tá? Então, o primeiro passo seria a aquisição da imagem. A imagem ela pode ser entendida como um conjunto de unidades fundamentais, que nós chamamos de pixels. Aqui, no caso de uma imagem preto e branco, nós temos uma série de pixels que são basicamente, podem ser denominados por valores, partindo de 0 até 255, no caso de uma imagem de 8 bits por pixel. Mas também podemos ter imagens coloridas, que vão conter aí 3 canais, que é para representação no esquema de cores. O que é importante destacar é que as imagens, como o William apresentou anteriormente, elas serão representadas por arrays do NumPy, no OpenCV. E também que para imagens coloridas, nós vamos ter o OpenCV tratando elas no formato padrão BGR. Uma outra parte importante a destacar
seria que o OpenCV ele utiliza o sistema de índices que se chama Row Major. Quer dizer, eu vou indiciar a matriz primeiro pela linha e depois pela coluna. Então, aqui nós temos um código simples. Vocês podem verificar que eu consigo iniciar um objeto aqui, instanciar um objeto do tipo Video Capture. Eu estou instanciando ele como com um número como argumento, e seria o índice da câmera, mas você também poderia dar o path para um arquivo de vídeo com um codec. O OpenCV é transparente, então você tem suporte a vários codecs. E aí a gente vai ler o frame através desse método read. Em seguida a gente mostra como, por exemplo, salvar a imagem no arquivo de imagem mesmo. E aqui um exemplo, por exemplo, eu gostaria de ver qual é a intensidade do pixel na linha 2, coluna 3 e no canal 0, que no caso é o canal azul. Então é um código, como vocês podem ver, bastante simples. Em seguida a gente vai fazer o pré-processamento dessa imagem, que vai consistir basicamente em redimensionar ela e converter para uma escala de cinza. A gente converte ela para uma escala de cinza porque alguns dos algoritmos que nós usaremos em seguida, eles partem do pressuposto que a imagem está nesse formato. O que eu destacaria nesse slide seria que o formato que você pode ter. Então, BGR é o formato padrão, que quando você carregar a imagem vai ser o formato que ela vai se encontrar se ela for colorida. E aqui você pode converter para outros sistemas de cores, por exemplo, HSV, YUV ou LED. Então, você tem muitas possibilidades e você basicamente só precisa trocar essa chave aqui. Aqui nós estamos utilizando BGR to Gray para obtermos, então, uma imagem em escala de cinza. Então, agora, nós passaremos para a parte de identificação de marcadores, que seria um caso específico de reconhecimento de objetos. Para isso, a gente vai utilizar uma característica bastante relevante, que seria as bordas da imagem. Então, vocês podem ver aqui que a gente vai usar um algoritmo chamado algoritmo de Canny, para detecção de bordas. A gente vai basicamente passar um filtro gaussiano para remover um pouco do ruído da imagem, e em seguida aplicamos justamente a função aqui para obtermos as bordas. É importante mencionar que o algoritmo de Canny tem dois parâmetros adicionais além da imagem, que são um limiar inferior de bordas e um limiar superior. Todas as bordas que têm intensidade menor que o limiar inferior, elas não serão detectadas. E esse limiar superior todas as bordas que tiverem intensidade maior que esse valor serão consideradas. Para os valores intermediários, eles só serão considerados como uma borda válida se eles tiverem conexão com alguma borda que está no patamar superior. Outra coisa a destacar aqui também é que esses valores, esses limiares, eles são obtidos empiricamente. Então, vai depender da sua aplicação, condições de luminosidade, e a gente encontrou para a nossa aplicação que esses valores de 100 e 200 deram um resultado satisfatório, mas vai depender, é claro, da sua própria aplicação. Então, você vai ter que experimentar e ver o que funciona ou não. Em seguida, passaremos para a obtenção dos contornos. O que são contornos? Basicamente, são conjuntos de pontos que têm uma conexão, uma ligação, que se dá por uma característica em comum. No nosso caso, a intensidade desses pixels. Então, aqui vocês veem, nós temos as imagens das bordas detectadas e aqui os contornos. Esses contornos eles retornam para nós como uma lista de arrays NumPy. E esses arrays vão conter, na verdade, os pontos desse contorno. Agora, nós precisamos fazer o quê? Selecionar quais são os nossos contornos de interesse. Basicamente, nós estamos tentando fazer o quê? Detectar esse marcador aqui. Então, a gente quer extrair uma lista de candidatos a marcadores. Vocês veem aqui que nós temos muitos contornos. Então, o que eu quero fazer é filtrar, selecionar, para encontrar uma lista de candidatos menor. E, basicamente, eu vou utilizar um aspecto bem característico do nosso marcador, que é o fato de ele ser quadrilateral, desculpa. Para filtrar, selecionar os contornos quadrilaterais, nós
utilizaremos uma função de aproximação poligonal e, em seguida, verificaremos que ele é quadrangular ou quadrilateral ou não, verificando se o número de pontos dessa aproximação é igual a 4. Se for, então nós adicionamos ele para a lista de candidatos. Agora, vocês viram que o nosso algoritmo seguiu um fluxo simples. A partir de agora, eu vou ter que executar uma série de passos para cada um desses candidatos de marcadores e eu só vou verificar que esses candidatos são marcadores válidos ou não no final desse processo. Então, o primeiro deles, que vai ser realizado para cada um dos marcadores, será a transformação de perspectiva. Vocês vão ter um contorno aqui e a gente precisa obter a imagem no formato planar, para que eu possa reconhecer esse padrão. Então, o que nós faremos aqui é utilizar uma transformação de perspectiva, e a função é bastante simples, você dá os pontos originais e os pontos de destino, e assim você obtém uma matriz de transformação em perspectiva. Em seguida, você só invoca esse método Warp Perspective, e você vai ter o que eu chamei de patch. Então, você vai ter essa imagem aqui. O próximo passo é um algoritmo também muito utilizado na área de visão computacional. Em português, nós chamamos de limerização. E é basicamente você estabelecer limites dentro da imagem e transformar ela numa imagem binária. No nosso caso, essa imagem aqui ela está em escala de cinza. E para identificar esse padrão aqui, eu preciso que ela esteja no formato binário, 0 ou 1. Então, o que nós fazemos é escolher um valor e falar todos os pixels que estão acima desse valor serão considerados 1. O que estiver abaixo será 0. Mas, além disso, nós não sabemos, às vezes, das condições de luminosidade. Então, a gente precisa, digamos, de um threshold, de um limiar automático. E é isso que acontece no método de Otsu. Ele vai escolher o melhor valor de limiar para explicar aquela imagem, para dividir aquela imagem numa imagem binária. Então, aqui nós temos a imagem já binária como resultado. E, em seguida, a gente vai tentar obter o código desse marcador, que é o que vai permitir a identificação dele posteriormente. Vocês devem ter notado que o nosso marcador é composto por 7 por 7 células. E, para obter esse código, nós dividimos, então, basicamente nesses quadradinhos e amostramos, quer dizer, a gente vai selecionar o pixel central de cada um desses quadrados e verificar se ele é 0 ou 1. Fazendo isso, nós temos aqui, então, a nossa matriz representando o marcador. Vocês podem ver que segue bem certinho o padrão aqui, ó. Como vocês podem ver na imagem. Depois desse passo, então, é de fato o processo de reconhecimento dos marcadores. Eu vou comparar o código resultante do processo anterior e olhar no meu dicionário de marcadores. Lá eu tenho todas as combinações válidas de orientação e de marcadores válidos e vou verificar, então, quais marcadores daqueles candidatos são, de fato, marcadores válidos. Os que não forem, eu simplesmente descarto, e os que forem, eu vou armazenar numa lista. Aqui vocês podem ver o marcador está em vermelho, você tem a ID dele aqui, que é 0, e o ponto azul indica a orientação. Então, se você girar ele, esse ponto azul ele vai acompanhar para a orientação certa. Basicamente, a parte de visão computacional, eu diria que a parte principal terminaria aqui. Então, agora, a gente vai fazer para cada marcador uma estimativa de pose da câmera, que é através de um algoritmo do OpenCV, e vai tentar buscar uma transformação que vai passar do espaço de coordenadas do mundo, que é tridimensional, que é onde está nosso marcador no mundo, e encontrar uma transformação, então, para o nosso espaço da imagem. Fazendo isso, eu posso depois gerar um modelo nesse espaço do mundo e verificar como que ele vai ser plotado na nossa imagem. Que é basicamente isso o passo final, então, que faremos inserindo os modelos 3D sobre a imagem. A gente vai fazer isso através do OpenGL, que é uma biblioteca para processamento... sim, pode maximizar, por favor. Que é uma biblioteca para computação gráfica.
Só que ela não está no escopo da nossa palestra. Então, a gente está mostrando o resultado. Aqui vocês podem ver um tetraedro. Então, você tem um marcador com uma identificação diferente antes e o outro aqui com um cubo. Então, você tem dois marcadores com identificações diferentes e modelos diferentes sendo exibidos sobre ele. Eu acho que ficou claro, né, que é possível identificar os marcadores e, enfim, fazer então a sobreposição do modelo. Vocês viram que os modelos são bem simples, porque o OpenGL ele não é tão simples de se trabalhar, mas utilizando outros frameworks, como o que o William mencionou anteriormente, ou outras engines mais avançadas, você consegue fazer coisas bem interessantes, como aquele exemplo de aplicação que nós vimos no início da apresentação. Então, seria essa a nossa apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntar. E também dizer que o código está disponível nesse repositório, se alguém tiver curiosidade para verificar e tentar fazer funcionar em casa mesmo. Então, vou abrir espaço para perguntas aqui. O pessoal já levantou o braço aqui. Primeiramente, parabéns, Eduardo e William, pelo trabalho. No sábado, na trilha da IoT, vai ter um outro trabalho envolvendo OpenCV, né, e visão computacional, envolvendo Raspberry. O rapaz fez um drone e daí está controlando, ele montou o drone, inclusive, né, e daí está controlando o drone através de símbolo. Seria interessante aí vocês entrassem em contato. Ele está, inclusive... foi aprovado por uma bolsa de doutorado lá nos Estados Unidos, né, e numa dessas, se vocês tiverem interesse, até talvez fosse interessante. Vocês chegaram a usar uma biblioteca chamada SimpleCV? SimpleCV, não. A gente utilizou o OpenCV diretamente, né? Com binding. Desculpa? Binding para Python, né? Isso. Mas eu já ouvi falar no SimpleCV, mas... pelo que eu pude observar, não tive muito contato, mas é que ele conta com algoritmos mais simples. O OpenCV, como o William trouxe, ele tem muitos algoritmos no estado da arte sendo desenvolvidos pela academia, então por isso tem bastante aderência. Você pode fazer coisas bem sofisticadas com ele, né? Mas eu acredito que nossa aplicação, como ela, por ser simples também, poderia ser utilizado o SimpleCV de maneira semelhante. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Vocês chegaram a medir a questão de desempenho do cálculo para encontrar o marcador de acordo com a poluição do ambiente, não? Então, isso quer dizer dessa questão aqui dos contornos, né? Não, a gente não chegou a medir em quesitos de performance, até porque a plataforma que nós estávamos utilizando tinha um hardware bem potente, né, então não dava para perceber muito, de forma simples. Porém, a gente consegue notar que ele é um algoritmo, depois que você seleciona os contornos, você não tem muitas opções para testar. Então, é um algoritmo que não vai ter muita complexidade, né? E o tempo de execução, nesse caso, não vai ser muito grande. Eu acho que o principal problema de performance que eu pude avaliar quando eu usei o código no meu laptop foi na parte do OpenGL, para transmissão da imagem que está originalmente na CPU, que o OpenCV trabalha a nível de CPU. Tem algumas funções específicas para GPU, mas em geral você tem que transmitir a imagem para a GPU primeiramente. Então, o funil, digamos assim, seria nessa parte de transmissão para a GPU, e não no algoritmo de processamento de imagens mesmo. Cada marcador desse que foi feito, ele é um candidato, né? Então, todos os passos próximos que foram feitos, transformação de perspectiva, comparação com a matriz, é feito com cada um desses. Então, a maioria das pessoas pensa que esse é o gargalo, né? Até aqui, a sua aplicação, ela fez essa matriz, mas se você rotacionou ela 90 graus, a matriz é outra. 180 é outra matriz. Essa parte é lidada muito bem no OpenCV, né? A gente não constatou nenhum gargalo, assim, nenhum travamento, vamos dizer, em comparação com C++.
Alguém mais tem mais alguma pergunta? Então, pessoal, eu queria agradecer a participação aqui do Eduardo e do William. Parabéns, cara, pela apresentação. Uma salva de palmas aí, pessoal. E agora chegou o momento do coffee break, então vocês podem se direcionar ao local. E a trilha continua na sala original lá, depois do intervalo.